Olá, amantes do crochê, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu trouxe para você esse jogo americano no ponto 3D. Olha que legal que ele fica para você decorar a sua mesa. Também pode ser utilizado esse ponto para fazer diversas outras peças. O material que nós vamos utilizar na nossa videoaula de hoje é um Euro-Roma brilho, agulha para crochê número 4, vamos utilizar também tesoura e agulha de tapeçaria para arremate. Caso você não tenha o Euro-Roma brilho, você pode utilizar qualquer outro barbante que seja número 6. Aqui eu tenho uma pequena base que eu já teci para adiantar a nossa peça, para depois darmos o acabamento final. Mas eu vou confeccionar com você aqui a nossa amostra do porta-copo, assim você já faz o porta-copo, e em seguida só aumenta o número de correntes para fazer o jogo americano. Nosso jogo americano, ele ficou com 45 centímetros de comprimento por 33, quase 34 de largura. Então, ele fica um tamanho muito bom para você usar como jogo americano. Aqui eu fiz essa pequena amostra para a gente depois dar sequência no acabamento. Vou te mostrar agora como fazer aqui esse ponto para depois você aumentar o número de correntes. Então, para esse tamanho aqui, eu fiz 69 correntes, que equivalem, quando eu voltar na segunda corrente para fazer os pontos baixos, vão ficar 68 pontos baixos. Aqui eu vou fazer uma pequena amostra do tamanho do porta-copo. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 correntes para fazer a amostra do porta-copo. Para fazer aqui o jogo americano, você vai colocar 69 correntes. Feito aqui a minha amostra, eu volto na segunda corrente e vou trabalhar um ponto baixo em cada. Vamos trabalhando um ponto baixo em cada, aqui não tem segredo. Quando você estiver fazendo ali o tamanho do seu jogo americano, você também irá trabalhar um ponto baixo em cada até chegar ao final da sua carreira. Finalizei aqui a minha carreira, ficaram 23 pontos baixos. Eu tinha 24 correntes, 23 pontos baixos. Subo 3 correntes, viro a minha peça. E no ponto seguinte, esse que está as 3 correntinhas eu não conto, no ponto seguinte eu vou trabalhar 3 pontos altos no mesmo lugar. Faço 3 correntes, pulo 1, 2, 3 pontos de base, vou lá no quarto e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 correntes novamente. Pulo 1, 2, 3 pontos de base, vou lá no quarto e faço mais 3 pontos altos. E dessa forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da minha carreira. Se você observar, ele vai abrir um pouquinho, mas nós vamos consertar isso carreira após carreira. É normal que ele abra um pouquinho dessa forma, então você vai trabalhando até chegar ao final da sua amostra. Cheguei ao final da carreira, então nós vamos terminar como nós começamos. Começamos com um ponto alto, em seguida os 3 pontos altos no mesmo espaço. Fiz aqui os 3 pontos altos e no último ponto eu faço um ponto alto. Assim, finalizamos como a gente começou. Faço 3 correntes, viro a minha peça. Agora, nós vamos trabalhar neste primeiro ponto alto aqui dos 3. Esse que está aqui não conta. Logo à frente eu tenho 3, então eu vou trabalhar nesse primeiro ponto que eu tenho aqui.
Laço o meu fio, viro a minha peça aqui, ó. E vou pegar ele em relevo dessa forma. Para ficar mais fácil de você visualizar, laçamos o fio, posso virar aqui para pegar ele aqui. Seguro aqui e faço 3 pontos altos. 1. Vou ajustar aqui, porque essa primeira corrente ficou bem larga. Laço o fio, pego ali o primeiro, seguro para ficar bem firme e faço neste ponto 3 pontos altos. Aqui ficou as 3 correntes que eu subi e os 3 pontos altos que eu tenho aqui, que eu acabei de fazer. Faço 3 correntes, laço o meu fio, logo aqui à minha frente eu tenho o meu outro bloquinho com 3 pontos altos, vou pegar no primeiro, introduzir a agulha aqui, ó, e trabalhar 3 pontos altos. Ficou dessa forma. 3 correntes novamente. Laço o meu fio, logo à minha frente, novamente mais 3 pontos altos. Pego aqui no primeiro, se você preferir, pode segurar essas 2 alças, esses 2 pontos e a alça, para trabalhar os 3 pontos altos ali. Ele vai ficando dessa forma aqui. Então, nós vamos trabalhar em todos os primeiros dos 3 pontos altos. Vou trabalhar aqui e já volto para mostrar. Finalizei aqui a minha carreira. Logo à minha frente eu tenho o meu último ponto alto. Depois que eu fizer os meus 3 pontos altos, eu laço o fio e vou lá naquele ponto e fazer um ponto alto. Então, nós sempre vamos iniciar a carreira com um ponto alto e finalizar também. Feito isso, fazemos 3 correntes, viramos a peça e repetimos o mesmo trabalho que nós fizemos, sempre pegando no primeiro ponto de cada bloquinho de 3 pontos altos que nós temos. Esse primeiro bloquinho, quando nós fazemos, ele é um pouco mais complicado de fazer, mas os demais ficam mais fáceis. Vamos lá novamente, fizemos as 3 correntes, viro aqui, seguro e pego ele em relevo aqui por trás. Laço o fio, introduzo a agulha, pego ele ali, ó. Faço 3 pontos altos. Ficando desta forma aqui. 3 correntes novamente, laço o meu fio, vou lá no primeiro dos 3 que eu tenho logo à frente, seguro para ficar mais fácil de eu trabalhar, e faço os 3 pontos altos novamente. 3 correntes, laço o meu fio, identifico o meu primeiro ponto do meu próximo bloquinho, seguro e faço mais 3 pontos altos. Dessa forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da minha carreira. Sempre 3 correntes e sempre 3 pontos altos. Quando você estiver fazendo, ele vai dar esse efeito de aberto que nós consertamos lá no final da carreira. Vou dar sequência até chegar ao final e já volto para mostrar. Cheguei ao final da carreira, também terminei com um ponto alto. Nós sempre vamos começar e finalizar com ponto alto. Sempre vamos começar uma carreira com 3 correntes e finalizamos com ponto alto. Ele vai ficando desta forma aqui. Daqui a pouco, ao decorrer das carreiras, você vai ver que forma ele vai tomando, assim.
A partir da quarta carreira, mais ou menos, você já consegue identificar ali o detalhe dos pontos, que fica super legal. Fiz aqui as 3 correntes, laço meu fio, vou no meu primeiro ponto dos 3 que eu tenho aqui. Para isso, eu preciso virar para identificá-lo e seguro nesta ponta para trabalhar os 3 pontos altos ali novamente. 1, 2 e 3. 3 correntes de espaço, laço meu fio, vou para o meu próximo bloquinho de 3 pontos altos, pegando o primeiro, seguro para ficar mais firme e vou trabalhar os 3 pontos altos. E dessa forma, eu vou trabalhando até chegar ao tamanho desejado. Eu vou dar sequência aqui na minha quantidade de carreiras, e quando eu chegar no tamanho, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, fiz 9 carreiras de ponto 3D. Como você vai contar os pontos? Contando as correntes aqui que você sobe, esses pontos de início. Então, aqui nós temos 9 carreiras. Faço uma corrente, viro a peça. Vou trabalhar um ponto baixo em cada um desses 3 pontos que eu tenho aqui. Nas correntes, eu não vou trabalhar. Já inicio aqui em cima do primeiro ponto alto, que foi o que eu fiz para finalizar. Logo à minha frente eu tenho 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto. Logo à minha frente eu tenho as 3 correntes, eu pulo elas e vou fazer mais 3 pontos baixos no meu próximo bloquinho de 3 pontos altos. Pulo as 3 correntes novamente, vou lá no meu bloquinho de 3 pontos altos e faço 3 pontos baixos. E dessa forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira, e aí nós vamos igualando o que nós iniciamos aqui, para ficar certinho as duas bases, tanto o início quanto ali o final. Estou quase chegando no final. Aqui, no último bloquinho, eu tenho os meus 3 pontos altos e as correntes que eu subi para iniciar uma nova carreira. Vou trabalhar ponto baixo sobre cada um dos 3 pontos altos. E no final, aqui, eu faço um ponto baixo em cima das 3 correntes que eu subi. Faço 2 correntes de espaço para formar o meu cantinho e faço um ponto baixo no mesmo espaço. Formei o meu cantinho. Feito isso, logo à minha frente eu tenho todos os pontos que eu iniciei para subir cada carreira. Já aqui no primeiro eu faço um ponto baixo, vou lá no próximo, faço outro ponto baixo, identifico onde está o meu próximo ponto e faço outro ponto baixo, e assim eu vou trabalhando até chegar ao final da minha lateral para formar um outro cantinho. Aqui não tem segredo, é só ir trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto alto que eu tenho ali, ficando desta forma aqui. Feito isso, logo aqui à minha frente eu tenho o ponto baixo, faço um ponto baixo, faço 2 correntes para formar o cantinho, outro ponto baixo no mesmo ponto, e em seguida vou trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto que eu tenho aqui. Então, vou fazer da seguinte forma: trabalhando apenas um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui, ele vai ficando dessa forma aqui. Depois nós vamos passar uma outra carreira, mas eu vou terminar essa carreira, os cantos eu faço todos iguais até chegar aqui onde eu iniciei. Vou dar essa volta aqui e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da volta. No ponto baixo, faço um ponto baixo. Subo 2 correntes e finalizo com um ponto baixíssimo aqui onde eu iniciei. Então, a nossa primeira carreira ficou dessa forma aqui. Agora, nós vamos trabalhar uma segunda carreira para dar o formato bem certinho ali da nossa peça e em seguida fazemos o acabamento final.
aqui nós vamos iniciar com um ponto baixo já no próximo ponto. E vamos trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto baixo que eu tenho aqui da minha carreira anterior. Não tem segredo, vai trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto baixo até chegar nesse cantinho. Trabalhei aqui as carreiras de ponto baixo, cheguei na minha alça de 2 correntes, introduzo a agulha dentro dela, faço um ponto baixo. Faço 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar, formando assim o nosso outro cantinho. Em seguida, vou trabalhar aqui um ponto baixo sobre cada ponto baixo, até chegar ali ao meu outro canto, que é este aqui, onde eu repito esse ponto baixo, as 2 correntes e o ponto baixo para formar o cantinho. Trabalho novamente pontos baixos, em seguida vou trabalhando o cantinho e finalizo aqui nessa parte. Como todas as partes são iguais, eu vou adiantar aqui e já volto para mostrar. Finalizei aqui a carreira de pontos baixos, agora vamos dar sequência nos pontos picôs que nós temos aqui, que é a parte final da nossa peça. Vamos já fazer um ponto baixo no ponto seguinte em que eu fechei, faço 3 correntes e volto aqui com ponto baixo para formar um ponto picô. Ficando desta forma aqui. Fizemos aqui um ponto picô como esse. Faço um ponto baixo no próximo ponto. No seguinte, faço outro ponto baixo e aí subo 3 correntes para formar outro ponto picô. Ponto baixo no seguinte, ponto baixo no seguinte. E vamos trabalhar as 3 correntes para formar o ponto picô. Ponto baixo no próximo, ponto baixo no próximo, subimos 3 correntes para formar o ponto picô. Ponto baixo no próximo, e desta forma eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira. Vou trabalhar por toda a minha volta e volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, trabalhei por toda a minha volta e assim ficou o nosso porta-copo. Agora já posso cortar o fio. Vou finalizar aqui com ponto baixíssimo, introduzir a agulha no ponto seguinte onde eu terminei, puxo o fio lá para trás. Após isso, é só você virar aqui do lado avesso e fazer o arremate de sua preferência. Aqui ficou o nosso porta-copo. Ele ficou com aproximadamente 16 centímetros por 15,5. Aproximadamente 15 por 15, 16 por 16. Ele ficou desta forma aqui. Agora, para o nosso jogo americano como esse, para o nosso porta-copo, nós fizemos 9 carreiras. Para o nosso jogo americano, nós vamos trabalhar, eu trabalhei aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 carreiras eu trabalhei aqui para o nosso jogo americano. Conforme você for fazendo, você vai notar que ele vai encolher um pouquinho. E a base vai ficar dessa forma aqui, ó. Mas nós vamos trabalhar de forma para ajustar a nossa base, assim como nós fizemos aqui no porta-copo. Terminando a sua carreira, as suas 25 carreiras, se você preferir, você pode fazer maior, também não tem problema. A gente vai seguir o mesmo passo que nós fizemos no jogo americano, no porta-copo. Nós vamos virar a peça e vamos trabalhar um ponto baixo em cada um dos pontos altos que nós temos da nossa carreira, pulando as 3 correntes e fazendo mais 3 pontos baixos.
Pulamos as 3 correntes e fazemos mais 3 pontos baixos, sendo um em cada ponto. E dessa forma, nós vamos fazendo até chegar nesse cantinho que nós temos aqui da nossa peça. Vou trabalhar aqui e já volto para mostrar. Cheguei ao final da carreira, trabalhando os 3 pontos baixos e pulando as 3 correntes. Ficou dessa forma aqui. Vamos fazer como nós fizemos no nosso porta-copo. 2 correntes para formar o cantinho, ponto baixo no mesmo ponto, um ponto baixo aqui neste ponto seguinte, vou para o próximo ponto, outro ponto baixo, vou para o próximo ponto, outro ponto baixo, vou para o próximo, outro ponto baixo, e ele vai ficando desta forma aqui. Nós vamos trabalhar desta forma até chegar no outro canto, no outro cantinho. A gente vai fazer a mesma coisa, assim como nós fizemos aqui no nosso porta-copo. Então, vamos trabalhar a carreira de pontos baixos. Eu vou finalizar ela aqui e volto para mostrar essa primeira carreira de pontos baixos finalizada. Finalizei as carreiras de ponto baixo. Agora, nós vamos dar sequência ao nosso ponto baixo com picô e o ponto baixo sem, o com e o sem. Então, aqui não tem segredo, é como nós fizemos ali no porta-copo. Vamos prender com um ponto baixo, já subir 3 correntes. Voltamos aqui no pezinho do ponto baixo para formar o ponto picô. Em seguida, trabalhamos outro ponto baixo e no próximo fazemos outro ponto baixo. Aí, subimos as 3 correntes e fazemos ponto baixo no seguinte, ponto baixo no seguinte, e então subimos as 3 correntes para formar o ponto picô. Ponto baixo no seguinte, ponto baixo no seguinte, subimos 3 correntes, ponto baixo para formar o picô, ponto baixo no seguinte, ponto baixo no seguinte e subimos 3 correntes para formar o ponto picô. E dessa forma, a gente vai trabalhando até completar toda a volta aqui do nosso trabalho. Não tem segredo, você só vai trabalhar dessa forma e nós vamos ficar assim, ó, com os pontos picôs desta forma aqui. Assim como nós fizemos aqui, também no nosso porta-copo. Eu vou terminar essa minha carreira e já volto para mostrar. Não tem segredo, é só trabalhar um ponto baixo com picô e um sem, um com e um sem. Voltei aqui com a minha peça quase finalizada, trabalhei por todas as partes com ponto picô e ponto baixo. Ele ficou dessa forma aqui. Para finalizar a nossa carreira, é só você ir lá no primeiro ponto que você fez e fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, você já pode cortar o fio, puxa esse fio todo para frente. Vamos pegar a agulha de tapeçaria, você coloca o seu fio todo nela, introduz a agulha no mesmo ponto em que você finalizou e puxa ele lá para trás. Feito isso, aqui atrás nós temos os pontos próximos, vamos dar um nozinho. Se você preferir, pode esconder, pode abrir o seu fio no meio e esconder também, não tem problema, mas aqui ele fica bem firminho. E aí, nós vamos passando com a agulha de tapeçaria por vários pontos, até que chegue num tamanho bom ali, para que não desmanche. Como nós já temos o nozinho inicial que nós fizemos aqui, estou passando por alguns pontos, pode passar por quantos pontos você quiser. Com a agulha de tapeçaria, ela facilita um pouco mais o trabalho. E aí, finalizando, você pode cortar ali o seu fio. E ele fica desta forma aqui. Olha que legal que ele fica.
com esse efeito super bacana do nosso ponto 3D. Os dois lados, eles são iguais, a única diferença é que, como nós fizemos o picô, aqui ele fica do lado avesso. Você tem a opção de fazer em outras cores também. Aqui eu utilizei o Euro-Roma Brilho e aqui o Euro-Roma EcoSoft na cor laranja. Fica a seu critério qual você utilizar. Finalizei aqui a nossa peça, olha que lindo ficou o nosso jogo americano. E também o porta-copo para fazer a combinação. Como eu mostrei anteriormente, se você preferir pode utilizar outros fios, como o Euro-Roma EcoSoft, que fica super legal. Aqui eu utilizei na cor laranja. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!